A gente vai voltar para Brasília, inclusive, porque estamos lá com a Luciana Amaral, que está no anexo da Câmara dos Deputados e vai trazer as últimas informações para a gente. Luciana, tem umas imagens, inclusive que eu repassei mais cedo, que mostram os servidores filmando ali as explosões, pelo menos parecem fogos de artifício, ou seja, foi uma explosão ou foram explosões que chamaram muita atenção de quem estava trabalhando no Congresso Nacional. Imagino que você também, que estava por lá, dos parlamentares, como foi a situação, como eles receberam essas informações e quais são as últimas informações de momento. Não tem previsão, pelo menos para amanhã, de voltarem ao trabalho, é isso? Tudo bem, Juliana? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN. Não, sem dúvida, aqui estava lotado, estava cheio de gente, né, circulando na Câmara dos Deputados, no Senado Federal também. As sessões no plenário estavam acontecendo, estavam em pleno vapor, então jamais que alguém poderia imaginar alguma coisa dessa acontecer. Eu estou aqui, então, no estacionamento do anexo 2 da Câmara dos Deputados, é o mais próximo que a gente consegue chegar de onde aconteceu a explosão, que foi num estacionamento lateral do anexo 4 também daqui da Câmara dos Deputados. O anexo 4 é um dos maiores da casa, é onde fica inclusive a maior parte dos gabinetes dos deputados federais. São 513 deputados federais, então você imagina, é um espaço muito grande, é um prédio muito grande com a circulação de centenas, milhares de assessores, de parlamentares, de visitantes todos os dias. E aí, eu vou até pedir para o nosso cinegrafista, Francinildo Palácio, mostrar para vocês exatamente onde foi o momento da explosão, onde foi o local da explosão. O carro continua lá. Todo o perímetro desta região está isolado pela Polícia Militar do Distrito Federal. E a gente até pode também perceber que ainda tem vários carros no estacionamento aqui do anexo 4, onde ele está filmando. Isso porque os servidores, os assessores, acabaram não podendo tirar os carros. Toda essa área foi isolada, porque a essa hora, quando as atividades daqui do Congresso já acabam, normalmente tudo já fica parado, os servidores vão embora nos carros, inclusive tinha muita gente na dúvida como que ia conseguir sair daqui do Congresso Nacional. E eu também chamo a atenção que essa explosão aconteceu bem próximo a trailers de comida, de alimentação. São trailers que estão aqui no dia a dia e que ajudam ali na alimentação de vários servidores, visitantes. É uma questão bem habitual o pessoal almoçar ali. Então, o carro explodiu bem próximo a esses trailers que tem botijão de gás. Em princípio, nenhum trailer e nenhum outro carro foi atingido, mas a gente imagina que a tragédia poderia ter sido ainda pior se esses trailers tivessem explodido com os botijões de gás dentro deles. Uma outra questão também que vale a gente ressaltar aqui é que essa área, a gente está falando, é atrás da esplanada dos ministérios, numa via lateral grande de muita circulação no dia a dia. E fica bem próximo do Supremo Tribunal Federal. É bem perto da gente conseguir sair daqui da Câmara dos Deputados e chegar até a Praça dos Três Poderes, chegar até o Supremo Tribunal Federal. Se a gente for fazer ali um cálculo de caminhada, é coisa de 2 minutos, 3 minutos no máximo que você consegue chegar entre um ponto a outro. Então, do carro em que o homem teria saído até ele chegar na Praça dos Três Poderes, onde aconteceu, então, toda essa situação. A gente, então, eu conversei com um agente de segurança que estava aqui no momento na Câmara dos Deputados. Ele faz a segurança da portaria daqui de um dos estacionamentos da Câmara e eu perguntei como é que foi na hora que explodiu. E ele até falou: olha, Luciana, eu achei que fosse uma comemoração do Supremo, porque o que deu a impressão era de serem fogos de artifício, tanto pelo barulho quanto até pelo colorido da explosão. Só que aí, quando todo mundo começou a filmar, quando realmente começou a pegar fogo no carro, aí ele realmente percebeu que era alguma coisa errada, não era uma comemoração como se supunha. Também, então, em princípio, ninguém ficou ferido, mas para a gente ter, então, uma dimensão dessa explosão aqui. No momento, então, como eu falei, estavam acontecendo as sessões, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, estavam sendo votadas pautas importantes. No Senado, um projeto
sobre emendas parlamentares para os deputados e senadores poderem voltar a receber, a poder indicar as emendas parlamentares depois de todo aquele problema, todo aquele imbróglio com o Supremo Tribunal Federal, em que as emendas foram suspensas. Na Câmara, o plenário estava analisando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição ligada à imunidade tributária de templos religiosos. No momento da explosão, então, os plenários estavam bem cheios, mas as sessões não foram interrompidas de imediato. Elas ainda continuaram acontecendo. Claro que depois que começaram a sair as primeiras notícias, os próprios parlamentares chegaram a pedir que as sessões fossem suspensas, estavam com receio da segurança interna dentro do Congresso Nacional. Lá de dentro não deu para ouvir a explosão, mas já deu para perceber que alguma coisa estava errada, que não estava realmente tudo certo. Logo então depois, a Polícia Legislativa começou a atuar. A segurança na chapelaria, que é a entrada principal do Congresso, embaixo daquela rampa que a gente está acostumado a ver nas imagens daqui do Congresso Nacional, a chapelaria, ela foi já interditada parcialmente, o acesso dela foi reforçada com policiais legislativos, inclusive com cães, com cachorros ali do esquadrão que faz uma varredura de bombas e outros artifícios, um pastor alemão, por exemplo. De imediato, então, a chapelaria também foi reforçada. A gente até estava também no Senado, logo então pediram para que a gente saísse da casa. O Senado foi a primeira casa a encerrar os trabalhos, isso porque eles iam fazer já então uma varredura, pediram a evacuação de todas as pessoas lá dentro. Na Câmara demorou um pouquinho mais, inclusive também para a sessão ser encerrada, mas também foi o que aconteceu. Sobre a segurança, como ela é feita hoje, vale a gente destacar aqui que todo mundo tem que passar pelos detectores de metal. Normalmente todo mundo, fora os parlamentares não. Agora, isso não acontecia antigamente, antes do 8 de janeiro. Antes do 8 de janeiro do ano passado, normalmente quem tinha que passar pelos detectores eram só os visitantes. Os servidores e outras pessoas credenciadas, como a gente mesmo da imprensa, a gente não tinha que passar pelo detector de metal. Hoje sim, hoje todo mundo tem que passar. Eles inclusive pedem para que a gente retire o notebook, o computador da mochila, para que se passe de forma separada, para ver justamente se não tem nenhuma bomba, algum outro artifício que esteja camuflado ali pelo computador. Então, existe o detector de metal, mas é uma coisa mais recente essa necessidade de todo mundo realmente ter que passar pelo equipamento. Amanhã não tem, então, sessão na Câmara dos Deputados, vão fazer essa varredura. Era um pedido, inclusive, dos deputados federais durante a sessão que estava acontecendo. No momento, o Arthur Lira, presidente da Câmara, estava em voo. A assessoria dele não confirma que ele está em São Paulo, conforme disse o vice-presidente da casa, Sóstenes Cavalcante, mas à noite Lira já conversou com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, também conversou com o próprio Sóstenes, com o secretário-geral da mesa, além da segurança, da Polícia Legislativa e, em princípio, Lira deve ir para Maceió amanhã. Essa é a agenda prevista dele. Ele deve ir a Maceió, Alagoas, estado dele, mas a gente sabe, a agenda pode mudar a depender da situação aqui em Brasília, se vai ter uma reunião presencial, por exemplo, entre Pacheco, Lira, até mesmo com o presidente Lula, eventualmente. Nada disso está confirmado, mas tem essa possibilidade, é importante a gente ter no radar, mas Lira, então, não está aqui mais em Brasília. Pacheco estava na sessão, estava no plenário no momento da explosão. Ele disse, inclusive, que ele recebeu uma ligação da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, falou com ela por telefone, falou sobre toda essa situação. Então, disse que na hora, naquele momento, ainda não sabiam muito bem o que tinha acontecido, mas então que já recebeu esse alerta em relação a toda essa situação. Pacheco disse que todo caso, é claro, tem que ser apurado, que os senadores estão, então, já alertados, já
passou essa informação. Amanhã também não deve ter sessão no Senado Federal. Pacheco, inclusive, diante dessa restrição de circulação e até mesmo pela segurança, ele nem saiu pela chapelaria, ele nem foi embora pela chapelaria, que é a entrada principal por onde normalmente ele sai. Ele saiu hoje pela garagem. Arthur Lira depois se manifestou por volta de umas 10h30 da noite. Em nota, ele disse que a explosão desse carro deve ser apurada com a urgência necessária para o esclarecimento de todas as suas causas e circunstâncias. Ele disse que, por determinação do presidente em exercício da mesa, o deputado Sóstenes Cavalcante, os trabalhos do plenário foram suspensos temporariamente por medida de segurança, claro, para garantir então a integridade física de todo mundo que está aqui na Câmara dos Deputados. A sessão então foi encerrada. Ele também reafirmou a veemência dele do repúdio a qualquer ato de violência. Então, estamos aqui no estacionamento do anexo 2 da Câmara dos Deputados. É o mais próximo que a gente pode chegar até o momento, ao local dessa explosão. Agora está tudo deserto, porque a polícia interditou toda a área, pediu que todos saíssem, mas estava bem movimentado no momento da explosão. Em princípio, ninguém ficou ferido aqui na Câmara dos Deputados, mas é um local de grande circulação. As sessões no plenário ainda estavam acontecendo, mas também tem gente que trabalha nos gabinetes dos deputados que acaba saindo até um pouco mais cedo, antes das sessões acabarem, e que estavam então indo para os carros, indo embora, indo para casa, enquanto ocorreu então essa explosão. A gente segue então acompanhando aqui qualquer novidade. Em princípio, vai ter uma varredura em todo o Congresso Nacional. As atividades estão suspensas na Câmara, pelo menos até meio-dia de amanhã, e no Senado já avisaram, não vai ter atividade amanhã, não vai ter sessão. Com isso, fica sem data para quando as pautas que estavam sendo votadas vão ser retomadas. E eu destaco isso porque, querendo ou não, tinha pauta importante para o governo federal, para os próprios parlamentares. Vem o feriado, então a perspectiva é que isso fique tudo só para a semana que vem, a depender também do G20. Tem a possibilidade que aqui fique um pouco mais esvaziado, então da gente ver o pleno restabelecimento das atividades só daqui a alguns dias, mais um pouco para o final do mês. Juliana, volto contigo no estúdio.